Bom dia para você que chegou agora junto comigo. Bom dia. Cadê vocês, meus amores? Gente, eu não botei brinco. Olha como é que eu sou. A pessoa que esquece. Ai, é bom que a pessoa já deixa o brinco aqui do lado. Esqueci de pôr o brinco, gente. Como é que pode uma coisa dessa? A pessoa se arruma e tem que ter um brinquinho, não é? Por que não? Um brinquinho faz parte aí. Ô, amor, me arruma um cafezinho. Faz parte do nosso bem-estar, pelo menos pra mim, né, gente? Eu me sinto mais, como é que diz assim, né? Eu me sinto mais feminina, mais eu, quando eu estou com os meus brinquitos. E você? Isso é importante pra você? Essa situação aí de brincos, de acessórios, isso é uma coisa importante pra você ou nem por isso, como se diz aqui em Portugal? Eu gosto dessa expressão, nem por isso. Acho bem interessante. Como que é isso pra você? Já começo logo essa manhã perguntando pra você isso. É importante pra você se adornar? É importante pra você meditação? É uma musiquinha pra gente aqui. É importante pra você essa coisa do adorno, de usar um brinco, de fazer uma pele, de se preparar? Como é que é isso pra você? Pra Simônia é, pra mim também. Quando eu não estou assim, é porque ou eu já passei massacrada o dia, né? Já tô lá no final do dia, ou eu tô com baixa de energia. Ou assim, realmente estou naquela fase mais complexa, de mais trabalho, ou tô de TPM, e aí eu sinto que eu fico menos animada, né, pra essa questão. Mas o meu natural, o meu normal é que eu goste dessa questão do adorno. E por que eu tô falando isso, gente? Porque eu gosto, mas às vezes tenho preguiça. Essa é uma boa resposta também. Porque tem uma diferença entre cansaço e preguiça, né? Tem uma diferença entre estar realmente cansada e você já tá no fim do dia e você ter preguiça. A preguiça pode estar ligada a uma desmotivação, né? Então, assim, não me sinto motivada. Ah, e antes de mais nada, Valdete, parabéns! Parabéns, meu amor! Parabéns, parabéns. Fico muito feliz que você tenha feito mais uma primavera esse ano. Vi as fotos de você junto com a sua família, não é? Então, que você seja muito feliz, muito abençoada, que você se sinta uma mulher realizada, plena, que você esteja sempre transbordando, porque você tem uma energia tão gostosa, mulher, não é? Então, que essa energia transborde cada dia mais. Felicidade, meu amor, felicidade, Valdete. Parabéns de todo o coração. Bom dia, Ritinha, bom dia, Marília, bom dia, Dione, bom dia, Fafá, bom dia, Cleide, bom dia a todas vocês que estão aqui. Eu fico muito feliz. E eu acabei dizendo para vocês na semana passada, né? A gente teve essa intuição de... Obrigada, meu amor. De que seria legal a gente falar um pouquinho sobre essas questões do feminino, né? E do masculino. Porque não somos só feminino. E é importante que a gente comece a entender que somos feminino e masculino. Que temos essa energia em nós, mas que nós escolhemos uma manifestação, né? Que está ligada com a forma como a gente se apresenta no mundo. Eu, Giovana, né? Hoje em dia é muito difícil falar de questões de gênero, né? Para não ferir suscetibilidades. Mas dentro da minha crença, eu acredito que a gente nasça com um gênero biológico, né? Que nos caracteriza como homens e mulheres. E aí essa manifestação é que é livre, certo? Então você vai se manifestar do jeito que você quiser, da forma que você achar melhor, né? Mas dentro de um processo de equilíbrio, de energias, tá? Independente se o seu sexo biológico é feminino, se o seu sexo biológico é masculino, para que nós possamos ter uma estrutura, para que nós possamos ter energia, para que nós possamos romper certas barreiras, né? Nós vamos precisar equilibrar a energia masculina e feminina.
É por isso que a Kundalini, nós falamos isso na sexta-feira, é um raio de energia azul e um raio de energia rosa ou vermelha, enfim, que circundam assim, e que essas energias feminino e masculino. Essas energias, ao subir, né, não, é uma mesma energia, que é a Kundalini, mas ela tem essas duas polaridades. Então, sendo homem ou sendo mulher, você terá uma Kundalini. E estou falando da parte do gênero, né? Como você vai resolver se manifestar, uma escolha sua. Como eu resolvo me manifestar, e como eu vibro externamente, eu vou atrair alguém que vibre nessa complementaridade, né? Então, por isso que mesmo quando a gente vê um casal homossexual, a gente consegue ver a predominância da energia. Vocês concordam? A gente vê ali uma energia masculina e uma energia feminina. Eu tenho vários casais de amigas e amigos em que a gente percebe a mulher que tem a energia mais masculina de expressão e a que tem a energia mais feminina. E isso vai causando o quê? Uma complementaridade, ok? Então, é importante a gente perceber isso. Eu posso manifestar o que eu quiser, mas dentro de mim é necessário que essas energias estejam em equilíbrio. Entende? E aí eu escolho uma manifestação no mundo. Para mim, não tem outra forma a não ser dessa forma feminina. Eu gosto do adorno, eu gosto do brinco, eu gosto da maquiagem, eu gosto da roupa feminina. É um gosto meu, é um gosto pessoal. E isso significa então que eu estou me manifestando no mundo como uma mulher super feminina? Não. E é isso que eu quero trazer para você. Muitas de nós parecemos extremamente femininas, temos uma aparência extremamente feminina, mas nos manifestamos no mundo com uma energia extremamente masculina. E que energia masculina é essa? A energia de fazer, a energia de fazer tudo para todo mundo. Sou a única pessoa que faço. Sou uma tirana, uma tiranossauro rex. Sou aquela pessoa que sei o que é bom para o futuro de todo mundo. É aquele conceito que a gente já ouviu falar da matriarca, né? Eu boto matriarca entre aspas porque é um conceito deturpado de matriarca. A verdadeira matriarca, ela se complementa no patriarca, tá? Então, a matriarca, quando ela está manifestando a sua masculinidade na potência, ela não respeita o homem. Normalmente ela está com um homem banana, que é um homem feminino, né? Então pode ser uma madame, gente, chiquérrima, toda trabalhada no Botox, na Louis Vuitton, mas aquela mulher está polarizada com o masculino dela. E aí ela vai se unir com um homem ou com uma outra mulher feminina, né? E esse homem feminino, ele está nessa posição também por quê? Porque ele está ele tem o feminino dele ferido, né? E tem o masculino dele ferido, assim como essa mulher. Essa mulher entendeu que ela precisa comandar e capitanear a vida de todos para ter algum valor. Então ela se monta, ela se coloca nessa postura de muito poder, né? Para que ela possa então se sentir segura na vida. Em contrapartida, teremos essas mulheres que também, independente de sua aparência, e é isso que eu quero trazer para você hoje, não é a aparência, não é se é chique, não é se é maquiada, não é se não é maquiada. É o sentimento que essa mulher tem no mundo, é como ela se sente no mundo. Então, às vezes é uma mulher, eu posso estar aqui com essa aparência e ser uma mandona tirana, uma mulher com um masculino ferido. E posso estar com essa aparência e ser uma donzela. Ai, meu Deus, eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada. Se meu marido não fizer, se ninguém fizer nada por mim, nada acontece. Então, vamos sair dos estereótipos e vamos entender o mundo como um mundo de energias, né? Um mundo onde o que vale é a energia. E eu trouxe um livro aqui do Siri Prembaba, tá? Que chama Amar e Ser Livre. E eu quero falar sobre, vou ler para vocês aqui uma coisa que eu achei muito interessante.
E ele coloca aqui, olha, tem dois trechos que eu quero ler para você. Tá aqui, peraí. Vamos lá. Há anos assisti uma cena em que uma criança de aproximadamente 2 anos foi tratada de forma muito cruel pelo seu pai. Ele não quis a levar num passeio de carro. Eu estava por perto, ao lado da mãe dessa criança, e nesse momento pude vê-la a conter as lágrimas que queriam cair. A mãe estava ao seu lado, mas ela queria ficar com o pai. E ele foi cruel com ela. Eu conhecia a família e sabia que naquela casa não era permitido chorar. Esse pai não aceitava o choro dos filhos. Foi triste assistir aquela cena e ver nascer o processo de negação nessa criança tão novinha. Ela conteve o choro e mostrou indiferença. Ela negou a dor que sentia por não estar sendo acolhida. Naquele momento, minha visão abriu-se. Pude ver o karma daquela criança e tive a triste constatação de que ela sofreria muito nessa vida. Voltei a encontrá-la aos 11 anos. Depois pude comprovar o insight que tive naquela altura. Era uma jovem que não conseguia ter nenhum contato afetivo com o outro e aos 13 anos já carregava uma série de somatizações como asma, alergia e pânico. Tá? E eu vou continuar a ler, porque eu achei muito incrível e contextualizando com tudo isso que a gente está falando, com a nossa manifestação positiva ou a nossa manifestação negativa, independente da forma como queremos nos manifestar, esse feminino ou esse masculino. Até agora, vimos como a repressão deu origem à negação e a todos os mecanismos de defesas e máscaras. Isso aconteceu devido à interferência do fluxo da energia vital, que foi impedida de seguir seu curso natural, rumo à espontaneidade, tendo que ficar contida. Nesse ponto em que a energia vital é bloqueada, na verdade, ocorre uma espécie de divisão. O fluxo de energia que naturalmente se orienta em direção ao amor e à união continua presente, porém na parte dele passa a mover-se na direção contrária. Ocorre então uma dissociação. Então, tudo que hoje existe de dificuldade nessa parte da sua manifestação é um local onde houve uma dissociação, onde houve uma dor. E o que ele está dizendo aqui como dissociação? Eu vou explicar. É quando eu sinto uma coisa, mas preciso manifestar outra. É quando eu sinto vontade de fazer algo, mas a minha defesa não me permite ser espontânea, ser natural. E aí então eu me torno ou uma mulher extremamente masculinizada, ou eu me torno uma mulher extremamente fragilizada. O equilíbrio, tanto para homens quanto para mulheres, está no equilíbrio dessas duas manifestações, entendendo que na manifestação a mulher manifesta, o feminino manifesta a sensibilidade e o masculino manifesta o que, gente? A fúria, tá? Então, se eu tenho o feminino equilibrado dentro de mim, eu vou saber manifestar sensibilidade e vou saber manifestar fúria. Qual é o grande ponto desse pai aqui, né? É um pai que só manifesta fúria. Então, o feminino dele não consegue existir, ele não consegue ser sensível. E aí ele vai trazendo essa negação da sensibilidade para todos os filhos. Ninguém pode chorar, ninguém pode viver o seu feminino, ninguém pode viver a sua sensibilidade. E ao reprimir essa sensibilidade, eu dissocio. Ao dissociar, eu encontro um comportamento paralelo para lidar com aquela dissociação, com aquela dor, e nesse comportamento paralelo eu abafo e nego a minha real manifestação, a minha autenticidade. E é assim que nós vamos nos perdendo de nós mesmos.
E isso está ligado com a criança, está ligado com o feminino e o masculino. E eu estou dando aqui um spoiler, né? Já de parte da nossa técnica, da técnica que nós vamos apresentar para o mundo em pouco tempo, que é a cura 360, né? Que é a nossa técnica, a técnica exclusiva do Terapia em Ação. Então, ao perceber isso, nós compreendemos então a origem da maldade, né? A origem do mal, ela não é necessariamente um plano maquiavélico da sua família, mas ela causa um mal, né? Então, nesse momento, olha que interessante, a corrente da energia vital dividida passa a mover-se em duas direções opostas dentro de nós. Uma parte segue o seu curso em direção ao amor, à união e à construção, à positividade. Outra passa a se mover na direção do ódio, da separação e da destrutividade, negatividade. Isso significa que tanto a criação como a destruição nascem da mesma fonte de energia. Positividade e negatividade são expressões da mesma força. Essa divisão dá origem a algo que nós experimentamos, que chamo prazer negativamente orientado, intencionalidade negativa, prazer no desprazer ou simplesmente sadomasoquismo. Por exemplo, conscientemente você quer saúde, mas por alguma razão faz tudo aquilo que estraga a sua saúde. Alimenta-se mal, não trata seu corpo adequadamente, magoa-se de diversas maneiras. Cria a doença porque desconhece que, assim como ter saúde, também quer a doença. Então, quando eu percebo um comportamento autodestrutivo, um comportamento de desprazer, eu estou em contato com essa negatividade dentro de mim. Eu aprendi, né, a abafar quem realmente sou. E aí eu entro no processo de autodestruição, nesse processo de dissociação, nesse processo de negatividade. E aí, lembra aquilo que eu venho falando para vocês muito sobre a postura da neutralidade? Então, o que é essa neutralidade? A neutralidade é reconhecer a sua negatividade, é reconhecer a sua positividade e não se identificar com nenhuma delas. Então, vou dar um exemplo muito interessante de ontem. Ontem eu estava aqui fazendo vários testes com a técnica, o Cura 360. Então, montei tratamento para vários dos meus pacientes, organizei a técnica, montei alguns protocolos, fiz vários testes. Aquilo foi me dando uma sensação de positividade muito grande, de uau! Só que logo em seguida me bateu uma sensação de quem é você para estar fazendo isso? E aí eu comecei a ter vontade de comer compulsivamente. Aí eu subia, descia, enchia o copo. Aí para não comer, eu fiz um cappuccino. Aí depois eu fiz um café. Aí depois eu tomei mais kombucha. E aí subia, aí descia. Aí falei pro meu marido, olha, eu vou comer essa abóbora que tem aqui. Aí comi a abóbora. Aí daqui a pouco comi mais não sei o que. Eu passei o dia lutando contra o sentido do merecimento, da construção do trabalho, com a ansiedade da negatividade que habita dentro de mim. E aí, o que acontece? Você vai e se aplica a técnica, né, que você está criando, né? Então eu fiz uma meditação com o de expansão da consciência, de um áudio, né, que eu gravei essa semana. Depois eu apliquei parte da técnica, que parte da nossa técnica é a cura das 5 feridas da infância, né? Então tem protocolos para abandono, protocolo para rejeição, protocolo para traição, para humilhação. E aí a gente vai lidando com essas repressões, que nada mais são, né, do que esses processos da ferida da infância, são essas repressões que são feitas, né, onde nós precisamos reprimir a nossa sensação, o nosso sentimento, a nossa emoção, precisamos mascarar o nosso comportamento. Reconheço essa fuga, reconhece, né, velhinha? É isso. E aí a gente precisa aprender a lidar com essa repressão, com essa negação. A gente precisa aprender a olhar para isso com compaixão, buscando essa neutralidade, né? Buscando essa frequência em hertz, né? Que vibra lá nos 250
Hertz que nos ajuda então a começar a compreender o que é a frequência do amor. Muitas pessoas que estão exaustas, elas estão lutando contra essa pressão negativa que tem a ver com o seu feminino, o seu masculino e a sua criança interior, e ficam muito tempo vibrando em 200 Hz, que é a coragem. Eu quero dizer para você que isso já é um grande feito, tá? Porque é um grande feito. Você está fazendo um movimento psíquico de ter coragem para enfrentar as suas dificuldades e fazer. Nesse lugar, é um lugar interessante, mas é um lugar para você aprender a neutralizar. Por quê? Porque se eu fico vibrando na coragem muito tempo, o que vai acontecer comigo, gente? Se eu fico vibrando na coragem. Não, eu tô com medo, eu tô aqui, eu tô fazendo isso, mas isso aqui, isso não é pra mim, porque nunca ninguém me encorajou, porque eu sempre fui chamada do quê? Eu sempre fui chamada de rascunho, minha irmã é arte final. O que tá por debaixo de toda a frequência? A crença. Toda a frequência que você vive, ela é baseada num sistema de crença. Toda a frequência de consciência que você tem e tá ligado com o estado emocional, ela tá ligada com a sua experiência de vida. E por trás dessa experiência de vida, um bando de sistema de crenças. Então, cada faixa que você atinge, quando você muda da coragem para a neutralidade, significa que você trabalhou o seu sistema de crença e que você melhorou. Então, sabe aquela coisa assim, não, eu vou vencer na vida, eu vou ter dinheiro, mas eu vou trabalhar muito, porque ninguém ganha dinheiro sem trabalhar muito. E aí você entra o quê? Na coragem. Eu vou fazer isso, eu vou ter coragem, eu vou fazer. Aí você não vê seus filhos, você não tira um tempo para você. Quando você sai da frequência da coragem e entra na neutralidade, você entende que não é pelo muito fazer. Você vai simplesmente vibrar naquilo que você precisa. Que você vai começar a integrar essas partes em você. Portanto, a coragem, ela é muito importante de se viver, mas ela é exaustiva. Mas ela é o patamar superior ao orgulho, certo? O orgulho também não deixa de ser nada mal. Se eu tô vindo, né, da inveja, se eu tô vindo da raiva, se eu tô vindo da vergonha, da apatia, do medo, o orgulho já é alguma coisa. Vou fazer isso nem que seja para provar para o mundo. Só que também é exaustivo, né? Também é uma frequência negativa. Você não aguenta muito tempo. Vou fazer isso só para provar para o meu pai que eu posso ser melhor pai que ele. Vou fazer isso para provar para minha mãe que eu posso ser melhor mãe que ela. Você está ainda agindo, apesar de ter uma aparência positiva na sua ação, você ainda está agindo de forma destrutiva, negativa. Você ainda está na frequência negativa. Você ainda está na negação de quem você é. Ao passar, então, né, para a coragem e em seguida você conseguir chegar na neutralidade, começamos então o trabalho de consciência, de elevação de consciência. Nesse lugar não há lugar para vitimismo. Então tem uma frase que eu sempre falo, né, para vocês, que vítimas não prosperam. A partir do momento em que eu saio da coragem, porque na coragem ainda tem vitimismo, na coragem ainda tem essa coisa de ou sou a guerreira ou sou a donzela, ou eu sou o homem banana, ou eu sou o homem rolo compressor, não é? Então, nesse lugar ainda existe vitimismo. Na coragem ainda existe vitimismo. Porque você ainda está fazendo isso para provar algo, para se mostrar melhor. Você realmente ainda não está conectado com você. Só mesmo a partir da neutralidade é que você começa a se conectar com você. Onde você começa a agir não pelo viés da negatividade e não pela negação da negatividade. Você reconhece os seus pontos positivos, você reconhece os seus pontos de fuga e você lida com eles, com amor, para que você realize. E aí você realiza, e aí você descansa, e aí você realiza, e você descansa. Já o que isso tem a ver com feminino e masculino? Tudo. 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 Isso é polaridade.
positiva, negativa, feminino, masculino, sensibilidade e domínio da fúria. O que é um homem que não vive bem a sua masculinidade? Um homem que não tem domínio da sua fúria. Então, o homem precisa da fúria para manifestar no mundo. Vítimas não prosperam, é isso aí, Bela. Vítimas não prosperam. Se você pode ter algum ganho secundário em ser uma vítima, né? Mas prosperar você não vai. Se você espera prosperar na vida sendo vítima, não vai. Não vai. Você pode até estar cheia de dinheiro, mas próspera você não vai ser. Prosperidade é muito diferente de ter algo, né? Eu posso ter muitas coisas, se eu me torno vítima, eu não usufruo de absolutamente nada, tá bem? Então, é isso. Tomar um golinho de café. Voltando aqui, tá? Por exemplo, conscientemente, você quer saúde, mas por alguma razão... já que eu já li, né? E aí diz aqui, outro exemplo. Quer ter um relacionamento saudável no qual seja bem tratado e respeitado, mas quando uma pessoa impecável aparece, rejeita. Só se apaixona por pessoas que precisamente fazem o contrário, que a rejeitam e maltratam. Tô com alergia a vitimismo. Ô, Bela, nem me fala. Nem me diga. Então, vamos lá. Então, só se apaixonam por pessoas que fazem precisamente o contrário, que a rejeitam e maltratam. Vocês já viram, por exemplo, a gente que atende, que tem essa questão do consultório, a Bela também que é astróloga, a gente às vezes recebe pessoas para tratar que tem problemas no relacionamento, ou não conseguem ter um relacionamento afetivo íntimo, né? E aí, elas contam muitas vezes, porque apareceu um cara assim, assado na minha vida, mas era muito meloso, mandava flores e tal, e fazia isso, e abria a porta do carro, mas era tão meloso. E aí a mulher, por quem que ela se apaixona? Pelo cara bandidão, pelo cara que não aparece, pelo cara que é, né, o todo xananã, o cara irresponsável, não é? Por quê? Porque existem dois tipos de fúria e os dois tipos são excitantes, tá? Depende da sua saúde mental. Presta atenção no que eu vou falar. Gente, vocês estão curtindo? Tá indo bem aí? Estão entendendo o que eu tô falando aqui? Interage aí comigo. Fala aí comigo, gente. Interage aí que eu vou explicar isso aqui, é uma coisa interessante. Vamos falar da fúria masculina. Como é que ela se dá? Fala aí comigo, gente. Bota aí, comenta aí alguma coisa. Fala se vocês estão curtindo. Então vamos falar dessa fúria, tá? A fúria se manifesta de duas formas, a fúria masculina. Quando eu falo fúria, é uma coisa boa, tá? Tem a ver com essa questão que a gente fala muito da raiva, tá? A Simone deu explosões, a Bela também, o Walter falou que tá demais. Que bom, gente. Eu fico bom. Assim vocês me animam. Movimenta, gente. Vamos movimentar isso aí. Obrigada, Bela. Tá explodindo com esse conteúdo maravilhoso. Que bom, fico feliz. Então, presta atenção. Fúria, raiva, essa energia masculina de a ira, né? Ela pode ser uma fúria construtiva e uma fúria destrutiva. O que o homem precisa ter? Domínio sobre ela, certo? Então, quando o homem tem domínio sobre a sua ira, ele é um cara posicionado na vida. Ele é um cara que tem a energia da fúria, ele tem a energia da ira, mas ele vai usar o quê? Para construir alguma coisa. Então, ele vai construir uma carreira, ele vai querer prover, ele vai ser um cara que pensa em patrimônio, vai ser um cara que pensa em dar estabilidade, né, ter uma família. Ele vai usar essa energia para construir um futuro, certo? Se comportando e usando essa fúria. O que é um homem que tem a sua fúria descontrolada? Exemplo típico. Sabe esses meninos que estão ali na favela, que vão pro tráfico de drogas, que estão assaltando
e não sei o que, são meninos que têm um alto índice de fúria, isso é extremamente positivo, mas não está direcionada, não tem controle dessa fúria, não foi educado a usar essa fúria para construir, por conta muitas vezes do ambiente em que vivem, por conta o quê? Dos traumas, por conta do pai e da mãe, por conta da situação em que vivem, tá? Tô dando um exemplo aqui. Então, por exemplo, esses meninos que estão lá no tráfico de drogas, se fossem meninos recrutados para irem para o exército, para estudar luta, para fazer jiu-jitsu, para fazer... Eles seriam atletas, por exemplo, de alta performance. Por quê? Porque existe uma energia de fúria que está ligada com esse desenvolvimento do físico, com a energia muscular, com a capacidade de construir um corpo forte, de construir uma psique forte, mas na verdade ele não tem controle da fúria. E aí quando você pega uma menina que vai atrás desse menino, que tem uma atração por esses meninos que são os bandidos, também é uma menina que, apesar de ter a sua sensibilidade, foi uma sensibilidade distorcida. Então ela reconhece a fúria daquele cara, ela reconhece o potencial de fúria que aquele cara tem. Só que como ela também está vivenciando a sua frequência negativa, né, da sua feminilidade, ela se atrai por homens que vão abusar fisicamente dela, que vão não ter controle dessa fúria. Por quê? Porque, gente, eu tenho 15 quilos a mais que meu marido, pelo menos. Ele é mais ou menos da minha altura, um pouco mais, ele é 10 centímetros mais alto que eu, tá? Mesmo eu sendo 10 quilos mais pesada ou 15 quilos mais pesada que ele, eu posso tentar bater nele o que for, não vai doer nenhum peteleco. Perto do que se ele pegar um soco e me der um murro. Por quê? Porque a constituição muscular e física do corpo masculino tem uma energia diferente do corpo feminino, tá? Então, esse homem que tem o controle dessa fúria, ele é o homem que constrói. O homem que não tem controle da fúria vai ser o homem abusivo. Ao contrário disso, a gente vai ter os bananas de pijama, que são os homens que não se conectaram com a sua fúria, anularam a sua fúria, negaram a sua fúria. E o que eles manifestam o tempo inteiro? O seu feminino. E vão manifestar um feminino ferido. Um feminino que compete com o feminino da mulher, né? Então essa mulher se coloca no lugar do homem, ela vem com a fúria masculina. Então ela resolve, ela acontece, ela é que paga as contas, ela é que trabalha, o cara tá lá no sofá fazendo nada, não tá nem aí fora do Brasil, ela vai, trabalha, cuida do filho, balança, faz aquilo, bababá, ainda paga as contas e o cara, ele não tá nem aí, ele tá lá no sofá, entende? Ele não tá fazendo nada, tá molhando, sei lá o que, molhando planta, tá indo fazer qualquer coisa, ele não tá nem aí para a quantidade de energia que essa mulher tá gastando. Eles se complementam, tá? Isso funciona bem por um tempo. Depois de um tempo, isso vira altamente desgastante. Essas mulheres, elas passam a adoecer, tá? Passam a ter o seu corpo físico deteriorado. Por quê? Porque energeticamente esse corpo físico feminino não foi feito para tanta pressão, para tanta manifestação de fúria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí a gente está falando de corpos. Corpos. Do corpo físico feminino e do corpo físico masculino. Deu para entender como é que no decorrer do tempo, quanto isso prejudica o corpo físico feminino? Estão entendendo? Fala com eu aí, gente. Bom dia! Bom dia para quem chegou. Tá dando para entender? Tá esclarecendo aí? Então, vamos lá. Essa energia distorcida manifesta-se através das matizes do seu eu inferior. Ele gera destruição e pode ser voltada tanto para o outro quanto para nós mesmos. Isso é o que comumente se chama maldade, que nada mais é do que o resultado dos mecanismos de defesa que desenvolvemos para nos protegermos da dor dos traumas que vivemos na infância. Quanto maior a maldade, maior a dor. Esse é o ponto que precisa ser realmente compreendido.
pois a chave para a libertação está na compreensão da origem da maldade ou do eu inferior. Então, todos nós temos esse eu inferior, que pode ser maldoso. Que esse eu inferior está conectado com o que, gente? Lá na tabela de Hawkins, com essas frequências energéticas mais baixas que a gente falou aqui, né? Tudo que está ligado, que vai desde o orgulho até a vergonha, isso são construções do nosso eu inferior, né? A partir da neutralidade, nós começamos então a entrar em contato com essas energias do nosso eu superior. O ser humano, no decorrer da sua jornada, foi ensinado a temer o mal. Ele condena a maldade tanto no outro como em si próprio. Tenta fugir dela, principalmente quando a maldade é sua. Então, quando eu não reconheço a minha própria maldade, como eu saio dela? E como eu não reconheço, quando eu não reconheço e não sei que toda a maldade que habita em mim, que é maldade, inveja é maldade, medo é maldade, vergonha é maldade, orgulho é maldade. E tudo isso está ligado com o nosso eu inferior. E isso acontece e existe e se manifesta na sua vida pelos seus traumas de infância, que estão ligados lá com as suas feridas. Com as feridas da infância, certo? Então, quando eu tento negar a maldade, eu só vou ver a maldade no outro. E aí começa a dissensão. Porque eu não quero reconhecer minha própria maldade, mas eu quero reconhecer a maldade do outro. Eu quero que o outro seja punido. Eu quero que o outro seja o culpado, para que eu possa me sentir melhor comigo mesma, não reconhecendo esse mal que habita em mim mesma. Ela condena a maldade tanto no outro quanto em si e tenta fugir dela, principalmente quando a maldade é sua. Esse medo é o que nos impede de lidar com a maldade. Isso faz com que ela ganhe poder. Então, todo o mal que existe em você, toda a construção desse eu inferior ganha poder quando você tenta negar essa maldade. A negação nos impede de nos libertarmos dela. É a guarda da sua prisão. Então, quem guarda a sua prisão? Quem é que guarda a sua prisão? É a negação. Quem te mantém dentro dessa prisão caótica, negativa, autodestrutiva, é a negação. A negação do seu eu inferior. A negação da sua dor. Tá bem? Não estamos aqui a louvar o mal. Estamos dizendo que negar a sua presença em nós nos torna prisioneiros a ela para sempre. Tudo aquilo que você nega, se você nega a sua ansiedade, se você nega a sua inveja, se você nega a sua mentira, se você nega o seu orgulho, você vai estar presa nesse lugar para sempre. Temos que estar dispostos a compreender por que ainda somos canais de maldade. Tudo aquilo que entendemos como violência, ignorância, competitividade, mesquinhez e crueldade nesse mundo é que está impedindo que o socorro, está impedindo que a justiça, que o amor, está impedindo que isso faça com que você manifeste, então, a sua frequência acima da neutralidade, que você possa manifestar o amor. Não tem amor abaixo da neutralidade. A neutralidade é a porta de entrada para o amor. A Raquel, a maldade foi criada com as feridas, Gel. Foi isso que você falou? Isso, exatamente. Toda maldade em qualquer ser humano é desenvolvida nos traumas de infância, nas feridas primordiais da infância. E como tem pessoas que passam por isso de uma forma muito profunda, elas desenvolvem uma maldade maior. Esse eu inferior toma mais força. E isso é em todos nós. Tá bem, Rô? Não é só no bandido que tá na favela, nem no cara que tá na prisão. É aquilo que tá dentro de cada um de nós. Todo orgulho, toda inveja, todo medo, toda tristeza. Né? Todos esses sentimentos que vibram abaixo de 250 Hz, tá bem? Tudo isso é maldade. É o nosso eu inferior ativo. Então a gente muda inclusive nossa perspectiva de justiça, né? Porque assim,
Ok, eu gritei com essa pessoa porque ela mereceu, porque antes ela me bateu na cara. Então a gente aceita a nossa própria maldade, tirando o status de maldade da nossa ação. Foi só uma reação. A gente não tá na neutralidade para olhar para aquilo e saber lidar com aquilo. Não significa que você vai ficar ali para tomar porrada, não é isso que eu tô falando, tá? Mas por que eu tomei essa porrada? Por que eu me coloquei ali? No que eu tô vibrando? Entende? Eu tô vibrando no mesmo lugar, tá? A Bela falou, é basicamente uma reprodução inconsciente em sequência. Exatamente, Bela, é isso aí. A Simônia colocou, isso, Gel, traz a importância da comunicação não violenta e da comunidade Comunique Afeto, trazendo o entendimento das feridas. Perfeitamente. É isso aí, sim. Por isso que o Comunique Afeto trouxe as feridas da infância para falar sobre ela. Por quê? Porque nenhuma mãe espanca um filho se ela não tiver uma dor dentro dela. Nenhum pai manda o filho calar a boca e não deixa ele manifestar um sentimento ou comete algum tipo de maldade se ele não tiver alguma dor muito profunda, né? Então, tudo que eu reproduzo de mal no mundo, todo mal que existe no mundo, foi porque alguém primeiro foi ferido. Mas eu posso escolher não reproduzir? Pode. Só que tem coisas que vão ser automáticas. E se você não reproduzir no outro, você vai fazer em você mesmo. Entende? Muitas das pessoas não percebem assim. Por que eu não tive uma vida? Porque eu me vitimizei. Então eu não ouso reproduzir isso, tá? Eu jamais vou. Tive uma mãe narcisista, né? A pessoa que desqualificava você o tempo todo e tal. Aí você fala assim, eu não vou ser narcisista jamais. Eu vou fazer tudo que eu puder para ajudar o meu filho. Eu vou agir de forma diferente. E aí, quando aquele filho não te reconhece, você vai lá e faz uma chantagem emocional, né? E aí você reproduz aquilo em menor escala, mas você vai reproduzir. Porque você vai se vitimizar. Então, você vai continuar se vitimizando porque você não se curou. Percebe? Então, por mais que você não reproduza, aí você se vitimiza e aí você destrói sua própria vida para que aquele filho não deixe você, não se afaste de você, você se autodestruiu por uma coisa que você viveu. Para manter o controle sobre as coisas, porque todo mundo que passa por uma dor na infância profunda, ou vai controlar ou vai ser controlado. E aí são os laços de dependência emocional, que estão sempre baseados na dor. Então, quanto mais rápido você olha para isso, quanto mais você trabalha na sua frequência, quanto mais você ganha consciência, quanto mais você aplica esses protocolos de limpeza emocional, né? Quanto mais você trabalha nesse mapa emocional, nesse protocolo de limpeza emocional, quanto mais você faz isso, mais fácil é de você sair dessa narrativa destrutiva. Porque se torna uma narrativa. Percebe o que eu tô falando? Todo mundo que sofre uma injustiça, que sofre uma dor na infância, destrói sua capacidade de manifestar um masculino e um feminino saudável. Por quê? Porque quem são os seus modelos? São aqueles modelos que o feriram. Entende? E aí é preciso entrar no campo da neutralidade. Como assim? Ao entrar no campo da neutralidade, eu percebo, não há culpados. Toda maldade origina de uma dor. Toda maldade que meu pai e minha mãe fizeram comigo se originam numa dor. Quando eu digo maldade é porque muita gente se sente assim, né? Então fala assim, meu pai não cuidou de mim, meu pai foi embora. Essa maldade do seu pai se origina numa dor que ele não deu conta. E ao entrar na neutralidade, eu consigo parar o ciclo de desonra. Eu paro os ciclos de desonra. Entende? Ao parar os ciclos de desonra, eu me torno uma mulher honrada, eu me torno um homem honrado. Eu resgato a energia do masculino e do feminino através da honra. E aí entra então o que, gente? A visão sistêmica, né? Que a gente tem falado tanto. As coisas vão se construindo dentro da gente de uma forma muito, muito, muito interessante. Então,
ele diz aqui também que é muito importante. Não estou a negar a presença em nós, não estou a dizer que negar a presença em nós nos torna prisioneiros a ele para sempre. Temos de estar dispostos a compreender que ainda somos canais da maldade. Tudo aquilo que entendemos como ignorância, competitividade, mesquinhez e crueldade nesse mundo é um pedido de socorro, um grito desesperado. A pessoa que está a vibrar na maldade está a sentir uma grande dor. Tudo que ela quer é acolhimento. Ela quer um olhar de aceitação e amor. Se de alguma forma a pessoa está assim um canal de maldade, é porque ela carrega uma dor que ainda não foi aceita e dissolvida, o que significa que uma parte dela está separada e precisa ser integrada. Então percebe que quando a gente fala, aí vamos trazer a parte espiritual, quando a gente vai fazer uma apometria para fazer um resgate de uma personalidade, de uma subpersonalidade, o que a gente está resgatando, gente? Essa parte nossa que está separada, que está em dor, ela precisa ser vista, tratada e reintegrada, certo? Essa é a meta, unir partes que se encontram separadas. O que impede a integração é justamente a negação da maldade em mim. Então, o que impede a minha integração? A integração da minha maldade, a ressignificação da minha maldade. É eu não reconhecer a minha inveja, é eu não reconhecer a minha dor, eu não reconhecer a minha procrastinação, é eu não reconhecer a minha violência. O amor cego é doido, é isso aí, sim. O amor cego é doido. É a negação que te separa da cura, tá? É a negação que te separa da integração, tá? Então, qual é a nossa meta como terapeutas e como seres humanos? Fazer essa integração psíquica. Então, seja numa visão mais espiritualista, onde a gente trabalha com a questão da apometria, eu me colocar como alecrim dourado. É exatamente, gente. Ô, Bela, você trouxe... Tanto tempo que eu não ouvi isso de alecrim dourado. É exatamente isso. E muita gente que vai para as terapias, que vai se tornar terapeuta, para as curas, entra nesse lance. Eu sou um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu não tenho defeito. Eu estou aqui servindo a humanidade. Quer servir a humanidade? Reconhece seus problemas. Vai pedir ajuda. Perdoa as pessoas. Entra na frequência da neutralidade. Sai do vitimismo, porque o vitimismo, por mais que você diretamente não esteja fazendo uma maldade com alguém, indiretamente você está fazendo inúmeras maldades. Quando você se vitimiza, você está jogando uma responsabilidade para outrem que é sua. Quando você se vitimiza, você está culpando gerações anteriores e está jogando um peso nas gerações futuras. Portanto, o nosso caminho é o caminho do meio, é o caminho da neutralidade, é o caminho do reconhecimento daquilo que dói no outro e daquilo que dói em nós, da maldade que habita no outro e da maldade que habita em nós, reconhecendo que esse é um processo natural da vida. Durante muitos anos eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que realmente eu tive contato, né? Tive relações narcísicas na minha vida. Eu tive uma madrasta que eu fui morar com ela quando eu tinha 9 anos e que ela tem um perfil narcisista, né? Tanto que a gente vê os frutos hoje de outras formas. Então, tantas coisas que eu ouvi e tinha ali uma competitividade, porque ela perdeu o pai com 5 anos e eu era, entre aspas, a filha preferida, né? A primogênita. E ela também era a primogênita do pai dela, né? Então, nesse processo dela casar com o meu pai, ela estava casando com o pai dela, resgatando o pai dela. Então, quem foi o alvo da destruição dela? Fui eu. Né? E hoje eu consigo olhar para isso com amor. Não significa que eu não vou falar a verdade. Que foi uma relação narcísica. Onde ela fazia tudo para que eu... Todos os dias, eu não sabia por que eu ia chegar em casa e eu ia apanhar naquele dia. Porque ela criava sempre uma treta, né? Para o meu pai me bater, me pôr de castigo, não importa o que fosse. Ah, eu não pendurei a roupa no varal. E outra coisa, quem cuidava da casa era eu. Quem cuidava dos irmãos, quem cuidava da casa. Por quê? Porque ela não queria. Porque ela trabalhava fora, então quem tinha que cuidar era eu. Entende? Então olha o tanto de confusão ali.
né, de papéis. E durante muitos anos eu odiei profundamente essa mulher. Eu sonhava que eu espancava ela até ela morrer, de tanta dor que essa mulher me provocou. E eu me sentia vítima. Me sentia vítima mesmo. E o meu problema de peso se estabeleceu aí. Eu passei a ser uma pessoa obesa. Aos 20 anos eu tinha 110, 120 quilos. Entende? Todo o meu processo de autoconhecimento se deu por perdoar essa pessoa. Entende? Porque eu me sentia mesmo vítima. E aí eu era tão rigorosa que eu não conseguia ver a minha própria maldade. Eu não conseguia ver os meus próprios comportamentos, porque eles eram tão abafados, eu queria tanto ser a boa, né, que me tornei uma pessoa fazedora. Então, fazendo tudo pelos outros. Ah, minha prima teve um neném, eu ia lá, limpava a casa, pintava a parede, deixava a comida pronta. Pra quê? Pra ser reconhecida. E nunca fui. Percebe? E aí a raiva e a dor vão aumentando e você vai se tornando essa pessoa que faz até entrar em inúmeros esgotamentos físicos e mentais. Percebe? Então, tudo aquilo que você não reconhece, principalmente você que passou por uma mãe narcisista ou viveu situações assim, você precisa olhar para a vida com muito carinho e perceber que a pessoa narcisista, né, a pessoa que tem o prazer de destruir o outro, essa pessoa é uma pessoa extremamente infeliz, desprotegida. Isso não justifica nem que você vai ficar ali, tá? Tomando porrada, não é isso que eu tô falando, não. Eu só tô falando que ao encontrar essa neutralidade eu pude começar a me curar. Mas durante muito tempo eu me tornei uma pessoa que não vivia o prazer, que não me permitia sentir prazer nem sexual, nem físico. Minha vida era uma incessante angústia e muitas vezes eu preciso parar para olhar para isso, para perceber se eu tô nesse modo, né? Ou se eu tô no modo viver, ou se eu tô no modo não viver, tá? A Simone colocou aqui: a forma que nos foram apresentados o perdão nos distanciou muito da aceitação. Essa compreensão de que é o perdão. Sim, porque o perdão, gente, não é um sentimento para começo de conversa. O perdão é uma liberação que tem a ver com essa neutralidade. Compreendendo assim, quem sou eu para julgar essa pessoa? Mas eu não preciso conviver com ela, eu não preciso aceitar ela na minha vida e nem preciso amá-la. Eu preciso respeitar que ela existe, mas eu não preciso me colocar em submissão a uma pessoa violenta, abusiva, narcisista, destrutiva. Tá? Então, perdoar é isso. É deixar ir. Você toma a decisão de dizer assim: eu me desligo energeticamente desse ser humano. E entendo que por detrás de toda essa maldade existe uma criança abandonada, violentada, sozinha, rejeitada. E só isso. E aí você vai caminhando em direção à sua neutralidade. E aí você começa a poder desenvolver o amor. Amor, gente, não significa que agora estou na frequência do amor, vou lá caminhar com... Não vou, eu nunca vou fazer isso. Mas eu a respeito. Entende? Ela é mãe da minha irmã mais nova. Eu a respeito por isso. Mas não significa que eu queira conviver com ela. Não quero. Agora, se eu encontrar numa festa, se encontrar numa viagem, se tiver que passar um fim de semana, como já aconteceu por conta da minha irmã mais nova, eu não vou morrer por isso porque tá curado no meu coração. Percebe? Mas eu não vou ligar e dizer assim: olha, vamos esquiar, vamos à praia, vamos passar um fim de semana, um weekend. Não vamos. Entende? Não é uma pessoa que eu admire, porque não é uma pessoa que tá talvez olhando para si. Não é uma pessoa que tem uma frequência com a qual eu queira conviver. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Nos sentimos culpados ainda por não conseguir ser essa pessoa que perdoa. Mas isso também é amor. Eu não entendi, eu perdi aonde é. Amar, às vezes, é ficar longe. Perdoar é um super amar. Amar duas vezes. Sim. Porque assim, que conceito de amor é esse que a gente está falando, né?
O problema é que a gente tem na nossa cabeça que o amor é uma coisa assim, eu vou ficar perto de você, você me machucou, mas eu te perdoo, eu vou ficar aqui. Não, amor é liberdade. Libera o outro, deixa o outro ir. Tira essa amarra na tua psique, deixa o outro ir, não é? Amanhã nós vamos falar do prazer no desprazer, tá bem? Isso é uma coisa que pega muito a gente, né? Amanhã o nosso tema é prazer no desprazer. Quem acha esse tema legal? Fala aí, estão afim da gente trabalhar isso? O prazer no desprazer? O que vocês estão achando? Amar não é fofo. Não, amar não é fofo. Amar não é fofo. Amar é aceitar. A maior prova de amor é a neutralidade. Quando eu aceito as coisas como elas são. Isso é a maior prova de amor. Porque toda vez que eu não aceito alguma coisa, que eu combato alguma coisa, eu me torno exatamente aquilo que eu estou combatendo. Não é, meus amores? Então, vamos tirar uma carta para finalizar o nosso processo, gente? O que a gente vai tirar hoje? Qual carta que nós vai tirar? O que nós vai fazer aqui? Qual carta, gente? Temos aqui o oráculo da mulher. O que mais que nós temos? Vamos ver aqui. Temos leitura divinatória. Ai, gente, eu fico achando já que tem que comprar mais, que eu fico querendo novidades. Deixa eu ver, show, entrei atrasada e amei. Ai, que bom, meninas, que bom que vocês gostaram. O importante é a gente crescer junto, né? Isso que é importante. Então vamos lá. Temos também o nosso aqui e ponto. Que massa. Vou abrir esse aqui. Qual baralho que vocês acham que a gente deve usar? Gente, vocês têm noção da quantidade de papel que tem no chão? Apostila. Eita! Mulher, o que é? Ah, o oráculo da mulher. Pensei que você ia falar mulher, alguma coisa. Não, é o oráculo da mulher. Ok. Eu, antes da gente abrir o baralho, eu vou abrir uma frasezinha aqui. Vamos ver o que a frase tem pra nós aqui, gente. Vamos ver. Acredita que tudo aquilo que pediste irá aparecer de forma inesperada. Então, você que se dispôs a estar aqui hoje, trabalhar nessa frequência do seu masculino e do seu feminino, compreender, né, a questão da neutralidade, que é o início da sua espiritualização, é o início do conhecimento daquilo que realmente é o amor. Ao acreditar em tudo aquilo que você pediu, saiba que irá aparecer para você de uma forma inesperada. Então acredite nesse equilíbrio. Acredite que ao se colocar nesse lugar de crescimento espiritual, de amor verdadeiro, tá? Amor não é meloso não, gente. Amor é aceitação. Amor é perdão. Amor é se auto-perdoar. É reconhecer sua própria maldade. Ao fazer isso, acredite que tudo aquilo que pediste irá aparecer de formas inesperadas. Pega isso aí. Pega isso aí. E agora, ó, deixa eu ver, eu vou ver no pêndulo. A Glaucia sugeriu o oráculo da mulher, mas eu vou deixar os três aqui, vou usar o nosso pêndulo para ver qual baralho a gente vai usar. É o oráculo da mulher? Diz que não. É a mandala energética? Diz que sim. É cartas divinatórias? Diz que sim. Então nós vamos tirar duas cartas, ok? Vocês topam? A gente está em cima do laço do horário. Vocês topam eu tirar duas cartas? Se vocês forem saindo, aí eu não quero. Quero que vocês fiquem comigo. Coloca aí que vocês topam esperar eu tirar as duas cartas. O pêndulo disse que hoje é mandalas energéticas e leituras divinatórias. Tá bem? Vamos lá? Quero ver aí vocês interagindo comigo. Vocês topam? Bora? Eita, vamos lá. Vamos tirar duas cartas hoje. Tá bem? Então,
Eu só vou perguntar pro pêndulo qual que é primeiro. Qual que ele quer que a gente tire a ordem da leitura, tá bem? Tô abrindo aqui os baralhos. Então vamos lá. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro? Esse é o segundo? Ok, então vamos lá. Primeiro ele tá pedindo cartas divinatórias. E em seguida, vamos dos dois, Roquelle. Vai ter os dois. Vamos primeiro de cartas divinatórias e vamos encerrar com mandalas energéticas, tá bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Pedindo aqui uma carta que venha conversar, finalizar esse trabalho que nós fizemos aqui hoje. Montinho 1, 2 ou 3, eu vou de montinho 2. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu vou de carta 4. 1, 2, 3, 4. E já vou tirar também o mandalas energéticas, ok? Então, vamos lá. Uma informação complementar aqui, a nossa primeira carta. Baralho 1, 2 ou 3. Eu vou de baralho 3, de corte 3, na verdade. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou com a carta 3. 1, 2 e 3. Muito legal. Então vamos lá. Uma energia bastante feminina, né? Mas uma energia de cura. Uma energia bonita. A nossa primeira carta chama Corações. A gente também nunca tirou essa carta aqui, foi a primeira vez. Vamos ler juntas, né? E depois, Humanitarismo, Responsabilidade. Vamos ver o que essas duas cartas contam de história pra gente nessa manhã? Eu acho que é uma linda história, né? É uma linda história de transformação pessoal que impacta, né? Na nossa sociedade. Vamos lá. O universo quer que abra o seu coração ao amor. Olha que interessante, né? Nós falamos que a neutralidade é o início da perspectiva de você encontrar o verdadeiro amor. Tudo abaixo disso, né, é a manifestação do nosso eu inferior. Então vamos lá. Recebeu essa carta porque o universo ouviu os seus pensamentos e preces sobre o amor, perda e relacionamentos. A carta divinatória dos corações representa tudo o que está ligado ao amor e aos desígnios do coração. Ao olhar para essa carta, preste atenção à zona da carta que lhe chama mais atenção. Olhem para a carta aqui. O que te chama mais atenção? O que te chama mais atenção nessa carta? Presta bem atenção. E agora eu vou ler. Ao olhar essa carta, preste atenção à zona que lhe chama mais atenção. Foca a rapariga e os corações a flutuar no fundo ou é atraído pela nuvem de coração partido? Se prestou mais atenção aos corações no fundo, é porque o universo quer que se concentre no amor que a rodeia em todos os momentos e naquele que se avizinha. O universo quer que saiba que nem tudo está perdido e recordá-lo de que é um ser lindo e digno de ser amado, como um grande coração pronto a ser partilhado com outrem. Se por outro lado prestou mais atenção à nuvem com a forma de coração partido, tal é um lembrete de que o universo está a tentar curar o seu próprio coração partido. É muito importante lembrar-se de que, quando passa por um rompimento amoroso ou sofre por amor,
É necessário de dar um tempo ao seu coração para que ele sare e para que quando finalmente surja a pessoa certa na sua vida, esteja aberto a dar e a receber mais amor. Essa carta também representa a perda de um ente querido que tenha seguido para o mundo espiritual. A pessoa sentada na nuvem pode ser o sinal de que o amado que sente a sua dor ouve suas preces. O seu ente querido está lá para o ajudar a sarar e a reconectar-se com ele através do outro lado. Preste atenção às nuvens quando estiver no ar livre, pois aqueles que ama têm tendência a enviar sinais dos céus, aos quais podem ser nuvens em formas de corações. Podem até oferecer outra coisa com a mesma forma, tais como pedras, folhas, cristais ou símbolos. Esteja receptivo ao amor e ficará surpreendido o que o universo traz para a sua vida. Então prestem atenção, estejam receptivos ao amor. Estar receptivo ao amor é olhar para o outro, entendendo que a maldade desse outro advém de um lugar de profunda dor, assim como toda a sua maldade advém de um lugar cheio de dor. Toda a construção desse eu inferior, que é essa manifestação negativa da nossa personalidade, autodestrutiva, ainda que você não seja destrutivo externamente, o quanto você é destrutivo com o seu próprio corpo, o quanto você destrói sua própria saúde, o quanto você negligencia suas próprias necessidades, isso é tão destrutivo quanto destruir do lado de fora. Percebe que isso é a manifestação do seu eu inferior. É claro que a gente não vai se resolver 100%, né, de uma hora para outra, mas começar a ganhar consciência de que essa neutralidade, de olhar para você com essa compaixão, olhar para o outro com essa compaixão, vai fazer com que você faça os seus movimentos de crescimento e de integração dessas partes em dor. Depois disso, temos aqui a carta do humanitarismo. Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o que essa carta tem para nos dizer. O amor incondicional tudo pode. Lembra que eu falei que eram energias bem femininas, né? E aqui, mais uma vez, falando da questão do amor e da responsabilidade. Então, já o que tem a ver amor incondicional com responsabilidade? Tudo. Porque quando eu me responsabilizo por mim, quando eu me responsabilizo pela minha própria cura, eu paro de me vitimizar, eu paro de querer controlar o outro, eu deixo de ser a guerreira e a donzela, eu deixo de tentar controlar a vida do marido, dos filhos, da empregada, do tudo, e começo a fluir, porque o amor, ele flui, o amor é livre de julgamento, o amor traz pra gente o sentido da responsabilidade, tá? E aí que diz, essa mandala pede que se abra para planos mais sutis que lhe permitam ajudar, dar a mão aos outros e continuar a criar um mundo melhor. A sabedoria e o amor devem estar presentes nessa missão de construir um novo mundo, onde o bem prevaleça, onde a fraternidade, a amizade e o amor sejam uma base sólida e firme para os novos tempos. Está ligada a Aquário, voltada para o futuro, com um enfoque humanitário, capaz de ver todas as possibilidades não apenas para si próprio, mas para toda a humanidade. Deve ter cuidado para não se deixar ir para extremos, nem 8 e nem 80. Quando nós falamos aqui da neutralidade, nós estamos dando esse enfoque humanitário, né? Como assim? Quando eu paro de separar o mundo entre bons e maus, onde eu nego a minha maldade, onde eu nego os meus maus sentimentos, né? Eu posso olhar para o todo, porque todo aquele que se vitimiza, todo aquele que tenta controlar, ele está tentando fazer isso por quem, gente? Pela humanidade? Pela sua própria família? Está fazendo isso por si. Toda vez que você se vitimiza, você está fazendo isso por si. Toda vez que você tenta controlar o outro, você está fazendo isso por si. Por quê? Porque estamos conectados com o eu inferior. Eu só consigo realmente quando eu abro mão dos meus direitos, quando eu abro mão da minha autojustiça. Todo mundo que está preso da coragem para baixo é justiceiro. É justiceiro. Tá? E a autojustiça e o justiceiro faz muita besteira.
Tem muita gente que está tendo que trabalhar profundamente nos mundos umbralinos para resgatar partes suas e partes de pessoas que foram presas lá por conta de justiça feita com as próprias mãos. E a gente continua aqui encarnado, vivendo esse arquétipo da autojustiça. Quem faz a justiça não somos nós. A justiça é divina. A justiça é do divino que habita dentro de cada ser humano. Faz sentido isso para você? E o amor existe em negar a sua possibilidade de ser justificado. Quem te justifica é o divino. Quem justifica você é o divino. Você não precisa fazer justiça com as suas mãos. Ao fazer justiça com as suas mãos ficam cheias de sangue. Tá bem? Então, saia dessa e vá ser feliz. Tá bem? Amanhã falaremos sobre o prazer no desprazer. Se você quiser estar aqui comigo amanhã, venha, ok? Estamos banhados de amor e de desejo de cura, de curar e integrar as nossas partes psíquicas, ok? Estamos juntos nessa? Tá bom, meus amores? Um grande beijo. E se você tá curtindo, se você acha que esse conteúdo faz sentido, gente, seja generoso, não é? Compartilhe isso com outras pessoas. Nós aqui do Terapia em Ação precisamos expandir, precisamos crescer. Nós precisamos de vocês, tá bem? Um grande beijo. Até amanhã. O prazer no desprazer. Amanhã. Beijo!